Saudações amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacobi e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto aí um pouquinho polêmico também. Eu sei que o título já pode parecer tendencioso, mas quero trazer uma reflexão aí sobre a psicologia. Será que a psicologia ela é acessível? Será que ela é elitista? Então, eu quero trazer um pouquinho de uma reflexão mais do início da psicologia e trazer também valores, trazer um pouquinho para a gente pensar um pouquinho onde permeia a psicologia no nosso país. Antes, eu quero pedir sempre para você deixar uma curtida no vídeo, comentar o que você acha, concordo, discordo, o que a gente pode fazer a respeito, compartilhar com seus amigos se for do seu interesse, se inscrever no canal, isso é muito importante também. E sem mais delongas, vamos aí iniciar nosso vídeo. Para começo aí de conversa, né, eu falei, a psicologia ela é elitista, como é que funciona? Eu queria trazer um pouquinho aí, a gente rememorar um pouquinho o início e a origem aí dos principais pensadores da psicologia. E eu queria usar como exemplo Freud. Sigmund Freud nasceu no século XIX, ali ele passou do século XIX para o XX, ali já escrevendo sobre psicologia. E a gente já pensa aí numa sociedade um pouco diferente, né? Século XIX para o XX, vamos considerar XX a maior parte da obra, uma sociedade europeia, então a gente já consegue ter aí uma diferença com a atualidade. Se a gente for para os principais pensadores, por exemplo, da psicologia fenomenológica existencial, muitos também ali são pensadores alemães, de mais ou menos aí um período um pouquinho mais antigo. Se a gente for para o lado mais do behaviorismo, são pensadores ali estadunidenses muitas vezes, ali um pouquinho mais novos do que Freud, mas aí dentro do século XX também. Então são realidades um pouco diferentes aí da nossa realidade brasileira. Então, obviamente não tem só esses pensadores, tem Jung também, como eu poderia esquecer, suíço ali, uma realidade mais burguesa ali na Suíça. Então, é importante para a gente entender como que foi construída ali a psicologia ao longo do tempo. Quem eram os estudados aí por essa população. E, ao mesmo tempo, trazer a importância da gente olhar para os pensadores contemporâneos. Eu imagino que muita coisa mudou desde que esse pessoal falou, até pelo advento da tecnologia, o uso de telas hoje tão frequente. Tem muitos estudos aí que mais novos, porque muitas coisas que foram escritas antigamente podem não suprir. Então, até quero citar também aqui um psicólogo social, que é o Martin Baró, muito famoso aí na luta por uma psicologia mais social. Ele que, em resumo, se eu não me engano, era espanhol e se naturalizou salvadorenho. E ele fala um pouquinho ali da luta do povo ali da América Central, os latino-americanos também. E que é muito importante também a gente pensar que é uma realidade um pouco mais próxima da gente, né, aqui no Brasil. E foi muito importante porque ele diz no artigo que é muito bom assim para a gente entender um pouco esse local sobre o papel do psicólogo, que ele diz que por mais que haja as teorias, por mais que haja os estudos, a gente precisa entender a realidade do povo que a gente está conversando, de quem é atendido por nós, porque não conhecendo essa realidade, a gente pode acabar reproduzindo uma lógica mais de opressão, de continuar como que tem que ser ali para um sistema mais opressor. Então acho que isso é muito importante que ele traz, é um pensador ali mais próximo da nossa realidade aqui dos povos latino-americanos. Não que os outros não tenham isso, mas eu queria trazer um pouquinho esse contraponto aí da sociedade. Tem muitos pesquisadores brasileiros também em diversas áreas, seja uma psicologia experimental, seja uma psicodinâmica, seja uma fenomenológica. Então é muito importante a gente ter essa visão. E eu só quis trazer também essa discussãozinha de início para embasar um pouquinho, mas eu quero também falar de valores e dividir essa parte do vídeo em duas. Primeiro eu quero falar sobre o curso, a graduação, e a segunda eu quero falar sobre a terapia em si, ser atendido aí com
um profissional da psicologia. Eu quero embasar também com uma matéria que a BBC News publicou com dados de 2019 de uma pesquisa a respeito aí da renda da população, que era mais ou menos de R$ 3.500. 90% dos brasileiros recebiam até esse valor e 70% ganhavam até R$ 1.800, que era ali a média mais ou menos de 2 salários mínimos para a época. Então, só para a gente entender aí com qual população que a gente dialoga, os 10% acima de 3.500 era o céu, era o limite, porque tem muita coisa que não é contabilizada também nessa pesquisa. Mas para falar um pouquinho sobre a graduação, porque os valores podem variar demais entre, por exemplo, eu vou usar dados que eu coletei em sites, então uma universidade paulista você encontra por média de R$ 500 ao mês, fora outros custos, né? Se for da mensalidade, uma Mackenzie da vida fica quase em torno de R$ 4.000, uma FMU R$ 1.800, na própria São Camilo, se eu não me engano, é 1.958. Então é uma média considerável de valor mensal, fora outros gastos que a gente sabe que o estudante tem, que nem tudo são flores, então é muito importante ver aí como que está o acesso ao curso superior. Eu acho que não só de psicologia, eu diria curso superior no geral. A área da saúde costuma ter um valor mais elevado também, mas a gente pensar um pouquinho aí onde anda, com quem a gente dialoga aí na graduação. E, como nem tudo são problemas, eu queria trazer um pouquinho como a gente pode, entre aspas, muitas aspas, combater um pouco isso. Como que a gente pode adentrar esses espaços mesmo muitas vezes não tendo tais condições. O primeiro que eu quero trazer seriam os vestibulares próprios das universidades, das faculdades. Muitas faculdades, elas disponibilizam para você entrar com a nota do Enem, para você fazer um vestibular interno, seja uma redação, seja alguma coisa do gênero, que pode ter uma bolsa considerável aí, um valor mais abaixo. Também tem, a gente não pode esquecer do ProUni, que é o programa do governo Universidade para Todos, que por meio do Enem você consegue entrar, dependendo da sua nota, você tem que ter uma média mínima, mas aí dependendo da sua nota você consegue escolher qual faculdade você quer cursar, dependendo de qual estiver disponível no ano que você cursar. Nós temos também, obviamente, o acesso às faculdades públicas, mas acho que isso também a gente entende que pode não ser um acesso tão simples, considerando também o período, muitas vezes é em período integral, então se a gente tem ali um trabalho, acaba que pode não ser muito fácil adentrar e não ser também muito tranquilo ali para viver com bolsa ou precisar trabalhar em outros horários, já que pode ocupar muito tempo ali, ser uma questão um pouquinho mais que consome mais o adolescente ali, o estudante, o adulto, porque tá ali estudando o dia inteiro, né? Mas eu acho que são essas as opções que a gente pode ter em relação ao curso superior, como entrar nesse ambiente sem precisar passar por algumas questões financeiras. E falando um pouquinho também sobre agora a terapia, eu gosto de trazer também que isso eu vou falar mais de uma terapia mais convencional no sentido clínico, não falando sobre o psicólogo em outros espaços, como escola, como outros espaços sociais, como instituições, porque pode variar muito o acesso aí da população, mas eu quero trazer um pouquinho do contexto clínico, né? Vamos lembrar um pouquinho daquele valor que eu disse antes, que até 70% dos brasileiros ganham até R$ 1.800 naquele período e 90% tem a renda inferior a 3.500, então provavelmente 20% que ficam entre 1.800 e pouquinho e R$ 3.500. E uma consulta psicológica, eu vou usar aqui dados do CRP, porque para quem não sabe, o CRP ele tem uma tabela de honorários sugestiva para que os psicólogos sigam. Então, o limite inferior para uma cobrança seria de R$ 199,55. O limite de média seria R$ 298,27 e o limite superior seria de R$ 342,11.
pegando aí a média, arredondando para R$ 300 uma consulta psicológica. Muitos psicólogos trabalham com uma consulta semanal, salvo em alguns casos a cada 15 dias. Considerando o valor que os brasileiros recebem mensal, acho que fica um pouco inviável, porque também não é só esse gasto, a gente tem gasto com muitas outras questões. Então fica muito delicado aí a gente adentrar nesse tópico. E é claro, se você pesquisar por profissionais, assim, às vezes alguns sites têm aberto mais o valor, outros não, mas muitos psicólogos não seguem, acabam não seguindo, entendendo justamente essa realidade. Inclusive, pode ser até um problema ali para o profissional entre estudo, preciso receber um valor justo e com quem eu dialogo, como que eu vou atender a população que precisa, sendo que pode não ter acesso. Então pode ser ali um conflito ali na cabeça, na mente do profissional também nesse sentido, mas é isso. Às vezes pode ser muito caro para uma pessoa conseguir adentrar nesse mundo. E, mais uma vez, como que a gente consegue aí, entre aspas, combater? Como a gente consegue democratizar o acesso da população para a psicologia? O primeiro ponto é que eu gostaria de trazer que, assim, muitos profissionais são flexíveis. Eles podem, às vezes, ter um valor que eles usam como média, mas, de repente, com uma conversa, explicar a situação, pode ser que não é uma regra e não é que o profissional seja obrigado a isso, mas pode ser que ele, de repente, faça um valor menor por um tempo, pode ter uma conversa. Então, acho que o primeiro ponto é esse, sempre um diálogo. Eu imagino que os profissionais da psicologia têm aberto o diálogo a isso, mas, como eu disse, eles não são obrigados a nada, eles têm o valor se eles não puderem, porque muitos também trabalham com agenda social. Então, muitas vezes, alguns horários ou algum dia. Então, eu atendo de quinta-feira, é meu dia social. Então, tenho tais horários disponíveis. Se você tiver como adentrar nesses horários, é muito curioso essa parte, porque cada profissional trabalha de uma forma. Outra questão, existem locais que demonstram esse valor social mesmo. Assim como um site, que eu vou deixar aqui de exemplo, que se chama Psy Meet Social. E nada mais é do que profissionais que cobram R$ 30 aí, um valor social à consulta. A terapia, uma hora aí de sessão, ou 50 minutos variando do profissional. Mas que é muito interessante também, porque já reduz muito, é muito abaixo do que essa média e já democratiza um pouquinho. Até tem vários filtros que você pode usar para escolher a abordagem, para escolher às vezes uma especificidade. Então, eu gostaria de um profissional que trabalha mais com ansiedade, com depressão. Você também consegue escolher ali. Então, é muito bacana que pode democratizar aí o acesso. Outra questão também que a gente não pode esquecer é nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Por mais que ele esteja sobrecarregado, e a gente até entende o porquê em todo o sentido sociopolítico, a gente pode, por mais que seja difícil, pensar nele. Muitas pessoas que eu conheço às vezes passavam a cada 2 meses, eu entendo que é mais complicado, principalmente nas grandes metrópoles, pode acabar sendo pior aí o atendimento por superlotação, ao mesmo tempo que no interior pode ser mais falta de profissionais também, então são contrapontos, mas que também a gente não pode descartar e lutar por ele. E uma outra opção também gratuita que eu quero dizer aqui, que é muito importante também, e eu acho que pouca gente conhece das faculdades, são as clínicas escola. Muitas faculdades, se não acho que todas que eu conheço de saúde, precisam ter ali uma clínica escola, precisam ter um espaço para os estudantes estagiarem. Então, muitas vezes tem o pessoal, por exemplo, na São Camilo tem medicina, tem biomedicina, tem o pessoal da nutrição, tem fisioterapia. Então, dentro desses espaços de estágio, tem o atendimento gratuito à população. Então, em psicologia não é diferente. Obviamente, tem umas questões um pouquinho mais chatinhas, por exemplo, cada semestre muda o profissional, pode ter uma lista de espera grande também. Tem o período das férias, que pode ser prejudicial no sentido de ficar um gap sem ter um atendimento, respeitando, por exemplo, as férias de julho ou as férias ali de final de ano, de dezembro a começo, meio de fevereiro ali, que ainda está em férias.
tem esses problemas, mas eu garanto que é um atendimento muito acalorado também, por conta que é um estudo, o estagiário está ali, muitas vezes a gente tem 1 ou 2 casos no máximo, então a gente tá dando ali tudo do nosso conhecimento, do nosso estudo para o paciente. Então é muito importante, é feita uma supervisão também, não é um atendimento que o estagiário tira da cabeça dele as coisas. Então, por mais que seja um estudante, é tudo muito supervisionado, é tudo muito controlado para que seja o melhor atendimento para a pessoa. Não é porque uma pessoa não é formada que ela está nesse ambiente e não consegue proporcionar o melhor atendimento para o atendido. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a clínica escola também ela pode suprir uma questão social muito importante, apesar de ter aí uns pontos mais fracos, aí umas questõezinhas que podem atrapalhar. Eu acho que eu já me alonguei demais, mas eu queria realmente trazer essa concepção aqui, trazer um pouquinho dessa visão, dessa psicologia como um todo, com quem a gente dialoga quando a gente fala de psicologia, porque inclusive tem um psicólogo humanista, que é o Maslow, que ele falava muito ali da pirâmide, que ela é muito usada em contexto de RH também, o pessoal de administração gosta de usar bastante, que a gente precisa entender o povo que a gente está ali atendendo. Porque senão, como a gente vai falar de muitas vezes uma autorrealização ali, como a gente vai falar ali de uma pessoa autossuficiente psicologicamente, se falta o básico, se a gente não entende que falta muitas vezes uma segurança para a pessoa. Então é muito importante a gente ter o contexto de quem a gente está atendendo, para quem que a gente está falando, para aí sim a gente construir uma psicologia mais democrática para todos. E eu acho que, por que não, até o YouTube, com informações de qualidade, com um cunho sempre de pesquisa, com uma confiabilidade nas informações, é muito importante para democratizar esse acesso e mais pessoas aí terem o conhecimento e poderem buscar uma ajuda se necessário. Acho que me já alonguei demais. Mais uma vez, me sigam nas redes sociais, é @meiopsi.vitorjacob. Agradeço por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.